A mágica do jejum só é sentida por aqueles que deixam de lado todo o preconceito e se permitem experimentar. Fica comigo até o final que eu vou contar para vocês como o jejum intermitente me ajudou a emagrecer 30 quilos e passou a fazer parte do meu estilo de vida. Eu sou a Vanessa Manzini e o meu objetivo aqui é inspirar vocês enquanto documento a minha jornada de emagrecimento, alimentação, jejum intermitente, treinos e tudo mais. Já faz 3 anos que eu pratico jejum de forma constante e hoje eu já posso dizer para vocês que o jejum faz parte sim do meu estilo de vida, mas é claro que nem sempre foi assim. Eu comecei com o objetivo de emagrecer, assim como eu acho que a maioria das pessoas que procuram jejum, e eu confesso que lá no começo foi muito difícil. Então, se você já tentou fazer jejum e não conseguiu, talvez você vai se identificar com tudo que eu vou falar aqui para vocês. E fica comigo porque você vai ver que é possível sim fazer jejum e ter resultados incríveis com essa prática. Eu comecei com o protocolo mais tradicional de jejum, né? Que são as 16 horas de jejum por 8 horas de alimentação. E eu me lembro, como se fosse hoje, tudo que eu passei para me adaptar, né? Apesar de eu não ter o hábito de comer muito no café da manhã, eu sempre comia uma coisa ou outra antes do almoço. Eu almoçava cedo, lá por volta das 11h30. Além da minha alimentação na época, ela ser muito ruim. Eu comia principalmente carboidratos, como pão, massa. Eu comia pouquíssimas proteínas e eu ainda abusava muito dos doces. Eu sentia fome o tempo todo. Ou, na verdade, eu já nem sabia mais o que era fome, né? Ou o que era fome, vontade de comer, enfim. E por isso, para mim, foi muito difícil começar. Quando eu comecei, eu tinha dor de cabeça, eu tinha dor no estômago, principalmente quando estava se aproximando ali das 16 horas. Mas a minha vontade de fazer dar certo era tão grande que eu continuava mesmo assim. E eu chegava lá nas 16 horas, praticamente na força, né? E o processo, para mim, ele só foi ficando mais fácil quando eu comecei a ajustar a minha alimentação. Então, se você aí tá me ouvindo, nunca praticou o jejum e quer começar, me ouça aqui. Eu te garanto que vai ser muito mais fácil você começar caso você ajuste primeiro a sua alimentação. Não vá me tentar fazer como eu fiz, né? Por isso que eu tô aqui dando essas dicas para que vocês possam começar melhor e não sofrer tanto. Começa primeiro focando na alimentação em comida de verdade, em salada, legume, verdura e proteína. E depois você pode começar assim a encaixar o jejum na sua rotina. Lembrando que o jejum ele pode sim ser feito pela maioria das pessoas saudáveis, mas é importante sempre que vocês consultem o médico de vocês para entender qual é a melhor forma para você. E depois de ajustar a minha alimentação, eu vi que começou a ser tudo muito mais fácil, né? Eu comecei a me sentir cada vez mais saciada, sentir menos fome e principalmente quando eu comecei a ajustar as quantidades de proteína. Aí começar, né, o protocolo de 16 horas, vocês vão ver que fazendo isso, começar com as 16 horas também vai ser muito mais fácil para vocês depois que vocês ajustarem isso na rotina. O que eu segui na minha fase de adaptação foi um protocolo de 28 dias, intercalando sempre dias de jejum de 16 horas com dias de alimentação tradicional. E no final dos 28 dias eu consegui emagrecer 4 quilos. Mas vale lembrar que lá naquela época eu tinha muitos quilos para perder. E só de mudar minha alimentação e incluir um jejum curto já me trouxe esse resultado. Nessa época eu não praticava nenhum tipo de exercício físico. E depois desses 28 dias de adaptação, eu continuei praticando os jejuns de 16 horas por pelo menos mais um ano. Mas como tinham várias outras coisas ao meu redor que eu não conseguia ser constante, como alimentação, né? Apesar de estar fazendo jejum, eu via sempre um efeito sanfona gigantesco, né? Então, engordava e emagrecia. Porque presta atenção aqui em mim. Eu já fiz muitas cagadas tentando emagrecer. E não adianta você querer fazer jejum e depois comer que nem uma capivara raivosa durante as suas horas de alimentação. Porque era isso que eu fazia por um tempo aí. E por isso que apesar de fazer o jejum, eu não conseguia emagrecer. Porque eu não estava gerando o tal do déficit calórico, que é sim extremamente importante para que a gente consiga emagrecer. Eu só fui entender tudo isso quando eu comecei a estudar mais sobre jejum, sobre alimentação saudável, e aí eu comecei a me ligar não só na qualidade
mas também nas quantidades do que eu comia ao longo das minhas janelas de alimentação. E toda essa informação detalhada você pode encontrar também em um e-book. E eu deixei disponível para vocês aqui no link da descrição do vídeo. E nesse e-book, ele inclui também uma seção com alimentos potencializadores do jejum. Esse e-book tem tudo o que você precisa saber para poder começar a fazer jejum da maneira certa. E apesar de eu ter buscado o jejum para o emagrecimento lá no começo, hoje eu já consigo sentir diversos outros benefícios que essa prática traz para minha vida. E por isso que eu digo que essa forma de alimentação já faz parte do meu estilo de vida. Em especial os jejuns mais longos, né, quando eu faço ali a partir das 24 horas, eu já consigo sentir uma diferença impressionante no meu foco, na minha disposição. E isso tudo tem relação com a produção de cetonas que acontece no nosso corpo quando a gente começa a usar as gorduras como fonte de energia. Então, se você tá aí pensando, né? Mas que absurdo, né? 24 horas, 36 horas, 48 horas sem comer. Saiba que o nosso corpo ele já foi feito para isso. A gente já nasceu com esse mecanismo pronto para usar a gordura como fonte de energia. E a gente pode passar assim facilmente dias sem comer. E é interessante lembrar também que os nossos antepassados, eles tinham que caçar, eles tinham que plantar, eles tinham que colher para ter acesso aí à comida, né? E muitas vezes eles caçavam, inclusive em jejum. E como pode hoje o povo dizer que não consegue se exercitar sem comer um pré-treino gigantesco? Eu não consigo entender isso, sinceramente. E hoje eu já, inclusive, me exercito todas as vezes em jejum. E não vai pensando que eu só faço exercício levinho, não, tá? Eu carrego peso de verdade. Muitas vezes eu carrego 24 quilos e até 60 quilos em jejum. E eu nunca passei mal na academia por conta disso. Mas eu reforço de novo. Isso só é possível porque eu já estou adaptada, porque a minha alimentação no geral já é saudável e muito rica em proteínas. Então não vai você tentar começar isso se você nunca fez jejum, porque eventualmente pode dar ruim. Então vai no seu médico primeiro, consulta e começa a melhorar o processo antes de querer fazer algo nesse sentido. E o meu objetivo hoje segue sendo o emagrecimento, né? Então eu ainda tenho alguns quilos para eliminar e, claro, se o seu objetivo é hipertrofia, a relação com o jejum, com a alimentação vai ser muito diferente de tudo que eu tô falando aqui, né? Mas voltando a mencionar sobre os benefícios do jejum, outra coisa que é impressionante para mim é o quanto eu passei a sentir melhor o sabor dos alimentos e dar cada vez mais valor aos alimentos, por mais simples que eles sejam. Porque, sério, depois de passar 48 horas sem comer, qualquer prato de salada, legume e ovo vai ser a melhor coisa do mundo, vocês podem ter certeza. E o jejum, ele também é capaz de trabalhar na nossa reparação celular, né? Então, durante o processo, a gente passa por algo chamado de autofagia, principalmente ali a partir das 24 horas, que é quando o nosso corpo ele começa a trabalhar na queima das gorduras, né, como fonte de energia, e ele vai eliminando as células ruins. E os estudos também já mostram, inclusive, uma relação super positiva entre a prática do jejum e a diminuição dos tumores cancerígenos. Por isso, hoje o jejum ele é inclusive usado como protocolo alternativo para auxiliar aí no tratamento de algumas doenças. E durante o jejum, a gente também tem a redução dos nossos níveis de insulina, e isso contribui diretamente para evitar o diabetes. Enfim, mais uma vez eu quero reforçar aqui com vocês que a mágica do jejum ela só é sentida por aqueles que deixam de lado todo preconceito e se permitem experimentar. Consulte sempre o seu médico, né, antes de começar qualquer coisa e aproveite todos os benefícios incríveis que essa prática pode sim trazer para a sua vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado do que eu compartilhei aqui hoje com vocês. Eu sou apaixonada por essa troca que a gente consegue ter na internet. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para você sempre receber esses conteúdos e comentar aqui embaixo também para mim o que mais você gostaria de me ver falando, né? Pode ter certeza que o seu comentário vai ser muito bem-vindo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos que agreguem aí para vocês. Eu faço questão de ler todo mundo e responder todos os comentários. Um abraço e até a próxima!